Fala, galera, se eu te perguntasse qual foi o videogame mais importante da história, muita gente responderia PlayStation 2, e não é por acaso. Mais de 2 décadas depois do seu lançamento, ele ainda é lembrado com carinho por milhões de pessoas e continua sendo um dos maiores símbolos da história dos games. Mas afinal, como um videogame lançado no ano 2000 conseguiu conquistar o mundo? É isso que vamos descobrir hoje. Então já deixa o like, se inscreve no Cinebros, e vamos voltar no tempo. No final dos anos 90, a Sony vivia um momento extraordinário. O primeiro PlayStation havia vendido mais de 100 milhões de unidades e mudado completamente o mercado de videogames. A empresa sabia que o próximo console precisava ser ainda mais ambicioso. O objetivo não era apenas criar um sucessor, mas um aparelho que representasse o futuro do entretenimento. Depois de anos de desenvolvimento, finalmente chegou o grande dia. Em 4 de março de 2000, o PlayStation 2 foi lançado no Japão. A expectativa era tão grande que milhares de pessoas enfrentaram filas para garantir uma unidade. Em apenas um dia, quase 1 milhão de consoles foram vendidos. Meses depois, quando chegou aos Estados Unidos, o sucesso se repetiu. As lojas ficaram lotadas. Os estoques desapareceram rapidamente e muitas pessoas voltaram para casa sem conseguir comprar o videogame. Mas por que tanta gente queria um PlayStation 2? A resposta vai muito além dos jogos. Naquela época, um aparelho de DVD custava caro. A Sony aproveitou essa oportunidade e colocou um leitor de DVD dentro do console. De repente, as famílias podiam jogar seus títulos favoritos e assistir a filmes usando o mesmo aparelho. O PlayStation 2 deixava de ser apenas um videogame e se transformava em uma central de entretenimento para a casa inteira. Outro detalhe que chamava a atenção era seu visual moderno. Diferente de muitos consoles da época, ele podia ser usado tanto na horizontal quanto na vertical, transmitindo uma aparência elegante e futurista. A Sony queria que o PlayStation 2 fosse visto não apenas como um brinquedo, mas como um equipamento tecnológico de ponta. E esse foi apenas o começo de uma história que mudaria para sempre a indústria dos videogames. Nos próximos capítulos vamos conhecer o hardware revolucionário, os jogos que marcaram uma geração e entender como o PlayStation 2 conquistou milhões de jogadores ao redor do planeta. Mas o sucesso do PlayStation 2 não aconteceu apenas porque ele reproduzia DVDs. A Sony também investiu pesado em um hardware que parecia estar anos à frente da concorrência. No centro do console estava o eMotion Engine, um processador desenvolvido em parceria com a Toshiba. Seu objetivo era entregar personagens mais detalhados, cenários maiores e animações mais realistas, algo que impressionava qualquer pessoa que ligasse o videogame pela primeira vez. Embora muitos jogos do início da geração ainda lembrassem os gráficos do PlayStation, bastaram alguns anos para os estúdios aprenderem a aproveitar todo o potencial do console. Títulos lançados no fim da vida do PS2 mostravam que ele ainda tinha muito a oferecer, mesmo competindo com uma nova geração de videogames. Outro detalhe importante era a facilidade de uso. Diferente dos consoles atuais, bastava colocar o disco e jogar. Não existiam atualizações demoradas, instalações obrigatórias ou downloads gigantescos. Essa simplicidade fez parte da experiência de milhões de jogadores. O controle DualShock 2 também teve um papel importante, mantendo o formato que já era conhecido no PlayStation 1. Ele trouxe botões sensíveis à pressão em diversos jogos, permitindo ações diferentes dependendo da força aplicada. Era uma tecnologia bastante inovadora para a época e ajudava a tornar a jogabilidade ainda mais imersiva. E havia um acessório praticamente obrigatório, o Memory Card. Sem ele, todo o progresso podia ser perdido ao desligar o console. Era nele que ficavam armazenadas horas de aventura, campeonatos, carros desbloqueados e campanhas completas. Muitos jogadores levavam seu Memory Card para a casa dos amigos para continuar exatamente de onde haviam parado. Em 2004, a Sony decidiu renovar o console com o lançamento do PlayStation 2 Slim. O novo modelo era muito menor,
mais leve e ocupava menos espaço, mantendo praticamente todas as funções da versão original. O lançamento fez o interesse pelo videogame crescer novamente e mostrou que o PS2 ainda estava longe de se aposentar. Enquanto isso, a concorrência ficava cada vez mais forte. Xbox, GameCube e Dreamcast tentavam conquistar seu espaço, mas o PlayStation 2 continuava liderando as vendas em diversos países. A combinação entre preço, enorme biblioteca de jogos e facilidade de encontrar títulos fez com que ele permanecesse como a principal escolha de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o verdadeiro motivo de seu sucesso estava nos jogos, assunto que merece um capítulo à parte. Mas nenhuma tecnologia seria suficiente se o PlayStation 2 não tivesse aquilo que realmente vende um videogame: grandes jogos. E foi justamente nesse ponto que a Sony acertou em cheio. Ao longo de sua vida, o console recebeu cerca de 4.000 títulos, formando uma das maiores bibliotecas da história dos videogames. Entre eles estava Grand Theft Auto: San Andreas. Lançado em 2004, o jogo impressionou por entregar um mundo aberto gigantesco, onde o jogador podia explorar cidades inteiras, personalizar o personagem, comprar propriedades e realizar centenas de atividades. Para muitos jogadores, parecia impossível que tudo aquilo funcionasse em um console daquela época. Outro título que se tornou uma referência foi God of War: A História de Kratos. Inspirada na mitologia grega, conquistou milhões de jogadores com batalhas épicas, chefes gigantes e uma jogabilidade extremamente divertida. O sucesso foi tão grande que a franquia continua recebendo novos jogos até hoje. Os fãs de corrida também tinham motivos para comemorar. Gran Turismo 4 elevou o nível do realismo nos videogames, oferecendo centenas de carros licenciados, pistas famosas e uma física que impressionava até mesmo pilotos profissionais. Para muitos, era a experiência mais próxima de dirigir um carro de verdade dentro de um videogame. Já Metal Gear Solid 3 mostrou que um jogo podia oferecer muito mais do que ação. Sua narrativa cinematográfica, personagens marcantes e mecânicas de sobrevivência transformaram o título em um dos jogos mais elogiados da geração. O PlayStation 2 ainda recebeu clássicos como Resident Evil 4, Devil May Cry, Final Fantasy X, Kingdom Hearts, Shadow of the Colossus, Ratchet & Clank, Jak and Daxter e muitos outros. Cada um desses jogos ajudou a mostrar a diversidade do console, que conseguia agradar fãs de ação, aventura, RPG, corrida, terror, plataforma e praticamente qualquer outro gênero. Foi justamente essa enorme variedade que fez o PlayStation 2 permanecer interessante durante tantos anos. Sempre havia um novo jogo para descobrir, uma nova franquia para conhecer ou uma nova aventura para viver. E enquanto sua biblioteca continuava crescendo, o console se consolidava como um dos maiores sucessos da história dos videogames, deixando um legado que influenciaria toda a indústria nos anos seguintes. Mesmo com a chegada de uma nova geração de consoles, como o Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo, o PlayStation 2 continuou firme no mercado, enquanto muitos imaginavam que ele seria rapidamente substituído. A realidade foi outra. A Sony continuou fabricando o console por aproximadamente 13 anos, uma longevidade impressionante para um videogame. Durante esse período, o PS2 recebeu cerca de 4.000 jogos e ultrapassou a marca de 1,5 bilhão de cópias vendidas. Sua biblioteca era tão variada que, praticamente qualquer jogador, encontrava um título para chamar de favorito: corrida, ação, aventura, RPG, terror, luta ou esportes. Havia espaço para todos os estilos. Em países como o Brasil, o PlayStation também ficou marcado pelo famoso por os jogos paralelos ajudaram o console a chegar a milhões de pessoas que não tinham condições de comprar títulos originais. Embora essa prática fosse ilegal e prejudicasse a indústria, ela acabou fazendo parte da história do videogame em diversos países e contribuiu para sua enorme popularização. Mas o maior legado do PlayStation 2 nunca esteve apenas nos números. Ele esteve nas tardes jogando com amigos, nas noites tentando passar daquela fase impossível, nas disputas em família
e na emoção de terminar um jogo depois de semanas de dedicação. Para milhões de pessoas, o PS2 não foi apenas um console. Foi o videogame que apresentou mundos inesquecíveis, personagens marcantes e histórias que continuam vivas na memória até hoje. Mesmo mais de 20 anos após seu lançamento, o PlayStation 2 continua sendo lembrado com carinho por jogadores de todas as idades. Muitos de seus jogos ainda aparecem entre os melhores da história, e diversas franquias que nasceram ou cresceram nessa geração continuam fazendo sucesso até hoje. Talvez esse seja o maior feito do PlayStation 2. Ele não conquistou apenas recordes de vendas, conquistou um lugar na história. Poucos consoles conseguiram marcar tantas vidas, atravessar gerações e permanecer relevantes por tanto tempo. Porque, no fim das contas, o PlayStation 2 nunca foi apenas um videogame. Ele foi uma experiência, uma época e uma coleção de lembranças que milhões de pessoas jamais vão esquecer. E você, qual foi o jogo que mais marcou sua vida no PlayStation 2? Escreva aqui nos comentários. Se gostou deste documentário, deixe o seu like, inscreva-se no Cinebos e compartilhe este vídeo com quem também viveu essa geração. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!